Alô, bom dia, estamos de volta nessa segunda-feira, 21 de outubro de 2024, sejam todos bem-vindos. E ontem, domingo, dia 20, o Líbano tremeu. Especialistas militares, aqueles que conhecem sobre guerra e ataques ou defesa especialmente, ficaram impressionados com a capacidade de Israel de destruir o sistema financeiro do Hezbollah, com ataques muito pesados ao Líbano, especialmente à capital Beirute, porém ataques muito cirúrgicos. Israel mirou a pontos estratégicos do Hezbollah, residências de oficiais do Hezbollah, mas sobretudo o sistema financeiro. E isso, acreditem, levou também muito pânico a outros grupos, não somente ao Hezbollah. Essas instituições financeiras que foram destruídas por ataques israelenses compartilhavam também uma grande rede financeira com outros grupos. É possível até mesmo que a Al-Qaeda tenha perdido muito com esses ataques de Israel ontem ao Líbano. Eu já vou falar sobre isso, vou comentar sobre isso. Mas a principal notícia de hoje é o assombroso aumento de ouro e prata, que pode, segundo um diário de Israel, o Jerusalem Post, levar a uma grande quebradeira de pelo menos 5 dos maiores bancos norte-americanos. Isso porque venderam prata a descoberto. Eu também preciso explicar um pouco sobre isso, embora não seja exatamente a minha área. Mas com o aumento assombroso da prata e do ouro, os 5 maiores bancos norte-americanos ficaram com o pires na mão e terão que desembolsar muito dinheiro por conta de investimentos ou de especulação que saíram como tiros pela culatra. Também vou falar sobre isso. Bem, para começar, eu quero agradecer imensamente aos queridos amigos que nos dão muito apoio com suas orações. Eu disse que a ajudante aqui desse canal, a dona Lucimar, estava de cama, estava com muita febre, pois pegou dengue, e ela está se recuperando. De ontem para hoje já houve uma melhora muito grande e eu tenho certeza que foi por conta da oração dos queridos amigos. Então, em nome da Lucimar, em meu nome, quero agradecer a todos vocês que nos dão essa força todos os dias. Deus os abençoe imensamente, muito obrigado. Mas quero também mandar um abraço especial aqui para o Reginaldo Nascimento, que se tornou membro do canal. Eu acho que ele se comoveu com o meu apelo de que a membresia está enfraquecendo bastante, tornou-se membro, mas pediu um abracito. Então, isso aqui, Reginaldo Nascimento, um imenso abraço, muitíssimo obrigado pela membresia. Deus te abençoe. E se você quer ajudar o canal também, torne-se membro. Você receberá, sim, um abracito se pedir, claro. Mas o importante é que o canal continuará se mantendo nas pernas por pelo menos mais algum tempinho. Minha amiga Roberta, que é membro desse canal já há bastante tempo, pediu que eu alertasse. Muitos que são membros são desinscritos como membros automaticamente, porque a membresia venceu, depois de um ano ela vence, e muitos contratos não são renovados automaticamente. Então, ela pediu para que você verifique aí se esse é o problema. De repente você acha que ainda é membro e não é mais membro, porque o seu banco cancelou. A membresia pode ser paga no cartão, aliás, é paga no cartão, super baratinha, como disse, mas tem esse problema, depois de um ano ela vence. Então, verifique, se você quer continuar ajudando o canal, dê uma olhada aí se a sua assinatura como membro foi renovada ou se foi cancelada automaticamente. Muito bem, meus queridos amigos, então vamos à notícia de economia, a principal de economia, porque ela sim pode influenciar bastante nas nossas vidas por conta de uma quebradeira que se anuncia nos Estados Unidos. Vejam só o que disse no final de semana o Jerusalem Post. Numa longa matéria, ele disse que os preços da prata dispararam mais de 100% sexta-feira.
rompendo a marca crucial de 33,6 dólares por onça Troy, pouco mais aí de 32 gramas. E enviando ondas de choque pelos mercados globais, diz o Jerusalem Post. O aumento colocou 5 grandes bancos dos Estados Unidos em riscos de perdas massivas, potencialmente na casa dos bilhões, devido às suas pesadas posições vendidas do metal precioso. Bem, aqui vou dar uma de facão sem cabo. Facão sem cabo era um ditado que o meu avô usava para se referir àqueles que davam palpite sobre áreas ou coisas que não conheciam muito bem. É o meu caso. Meu avô dizia, aquele lá está dando uma de facão sem cabo. Eu darei uma de facão sem cabo, porque finanças, economia, investimento, bolsas, essas coisas todas não fazem parte da minha área. Mas algumas coisinhas são básicas. E aí está, então, por exemplo, as pesadas perdas em posições vendidas, que dá muito bem para compreender como é em poucas palavras, ou o que é. É quando alguém vende uma ação que não lhe pertence. Ou seja, vamos fazer aqui uma comparação. Eu tenho uma ação, ou melhor, eu estou vendendo uma ação que eu não comprei. Eu posso fazer isso. Seria, então, uma posição vendida. Eu estou vendendo uma ação por R$10, imaginem, esperando que no dia seguinte ou alguns dias depois esta ação caia para 5. Eu não a possuo, mas estou vendendo. Vendo por 10. Se ela cair para 5, como eu prevejo, comprarei com o preço de uma ação que eu não tinha, comprarei 2. Pois é. Mas aí vem a pergunta, e se a ação subir? Bem, aí, ao invés de lucro, eu terei prejuízo. E é exatamente isso que está acontecendo com os maiores bancos norte-americanos em relação a ouro e prata. Eles venderam muita, mas muita prata à descoberta, operações shorts, por exemplo, esperando, claro, que o preço despencasse. Só que o preço só subiu. E aí, desespero, meus amigos, desespero. De acordo com dados das Commodities Futures Trading Commission, o interesse aberto em contratos futuros de prata atingiu impressionante marca de 141.580 contratos, cada um representando 5.000 onças de prata. Isso se traduz em um total de 707.900.000 onças, quase o equivalente a um ano de produção global de prata, produção global. Ou seja, tudo que se produziu durante um ano no mundo todo. Com os preços da prata subindo em 1,84 por onça, essas posições vendidas estão agora submersas em cerca de 1,3 bilhões. Fontes próximas ao assunto relataram que os futuros de ouro estão passando por uma tendência semelhante, com as posições vendidas em papel caindo mais de 1,5 bi. Também venderam também muito ouro, esperando que o ouro despencasse, e o ouro, só subiu. Aliás, eu tenho um gráfico do ouro, deixa eu mostrar aqui para os queridos amigos, porque é impressionante. Na semana passada estava 2.600 e alguma coisinha, né? Pois é, isso na semana passada. Hoje, olha aqui, meus queridos amigos, olhem aqui, já passa dos 2.700. Vocês estão vendo aqui, 2.736,94 neste momento. Vejam só, da semana passada para cá, olha só subiu, é só subida. E aí você se coloca na posição de um desses bancos aí que venderam ouro e prata a descoberto. Pois é, o desespero está batendo, podem apostar. Bem, seguindo aqui na matéria, a escala dessa posição vendida é particularmente alarmante, dado que ela está supostamente concentrada entre apenas 5 bancos norte-americanos. E aí vem as questões dos analistas.
Analistas da indústria estão questionando como um grupo tão pequeno de instituições poderia assumir uma posição vendida, representando o valor de um ano inteiro de produção de todo o planeta de mineração de prata. Bem, aqui podemos entrar no terreno da teoria da conspiração. Imaginem que os 5 maiores bancos norte-americanos se reuniram na calada da noite para criar, digamos, uma especulação gigantesca, a fim de que os preços caíssem. Algo mais ou menos do tipo, vamos vender a descoberto, e isso desencadeará aí uma ação, não é? Uma ação entre os correntistas. Ou seja, uma espécie de joguinho de dominó. A primeira peça vai derrubando todas as outras. Vamos fazer uma ação em cadeia. E aí, todo mundo vendendo, o preço vai lá embaixo. Só que eles não contaram, se foi esse mesmo caso, não contaram com a realidade. Não fizeram a devida leitura do momento em que estamos vivendo. E o momento é de, claro, sensação de fim dos tempos. Sensação de apocalipse, não é? Guerras, pestilências, fome, enfim. Bem, então o que acontece? As pessoas, nessas condições, buscam alguma coisa um pouco mais segura do que papéis, por exemplo, do que dólar, por exemplo, e estão indo atrás de ouro e prata. Simples assim, E Bitcoin também, claro. E aí? Bem, aí a realidade, então, se torna um grande obstáculo para esses que querem, digamos, controlar a realidade como se fosse uma massa plástica. A realidade real é diferente da realidade especulativa. E esses bancos todos, então, agora, ao que tudo indica, terão prejuízos monstruosos daqui para frente. E aí, como ficará? Bem, como ficará eu não sei, não tenho bola de cristal. Mas as coisas tendem a ficar muito, mas muito turbulentas em termos econômicos aqui para frente. Podem apostar. Se tudo isso foi de caso pensado para quebrar o dólar, para quebrar a América, impor aí as CBDCs, não se sabe também. Mas sabe-se com certeza que sim, as pessoas estão buscando ouro e prata. E é por isso que ele só sobe. A prata, segundo a matéria aqui, que foi a 33,6 dólares por onça Troy na sexta, poderá chegar facilmente aos 50 dólares ainda esse ano. Quem diz isso é o analista econômico James Turk, também um grande investidor. Ele deu uma longa entrevista ao KW News, ao King Warren News, e falou sobre isso, comentou, ele disse: sabe o que eu acho notável sobre esses recordes de ouro e prata? É a falta de entusiasmo normalmente vista em topos de mercado de alta. Poucas pessoas estão prestando atenção. Isso geralmente significa que um mercado de alta tem muito mais para correr, tem muito mais para subir do que podemos presumir. Que o ouro, por exemplo, ele faz uma comparação a 2.700 dólares, como é o caso de hoje, eu mostrei no gráfico, ainda está no início dessa tendência de alta. Se ele ainda está no início, como dizem outros analistas, ele também pode chegar aí a 5.000 dólares a onça ainda este ano. É possível, o que eu já particularmente acho difícil. Mas Turk diz: hoje me parece que o estágio inicial de outros grandes mercados de alta do ouro pelos quais passei lembram os dos anos 70. Algo como em 1971, o ouro estava a 45 dólares a onça, porém, 2 anos depois, chegou a 200 dólares a onça. Ou em 1976, que quando estava a 100 dólares, subiu para 850 em 1980. Ou então 340 em 2002 e estava a caminho de 1.900 dólares a onça em 2011. Ele faz essas 3 comparações de grandes saltos, o que acontecerá agora provavelmente também com o ouro. Dará um grande salto, e 2.700 poderá chegar aí 5, até mesmo passar desse valor.
Diz ele que a tendência de alta atual começou em novembro de 2023, quando o ouro finalmente ultrapassou $2.000 em novos recordes. Desde então, ele vem subindo gradativamente para novos recordes, como mostra, por exemplo, este gráfico aqui que vocês estão vendo. Bem, então é isso, meus queridos amigos. Temos aqui dias bem turbulentos na economia, porque é possível também que, por conta do BRICS, o dólar fique ainda mais fragilizado do que já está. E, considerando a possibilidade de quebradeiras de grandes bancos norte-americanos, realmente teremos um cenário bem difícil até o Natal. Sem falar da possibilidade de que o petróleo dispare, também vá para as nuvens, depois do provável ataque de Israel ao Irã, que ainda não aconteceu, mas a maioria dos analistas dá como certo. Analistas em guerra, né, que ficaram, digamos, surpresos ontem com a precisão dos ataques israelenses ao Líbano, a capital Beirute também, mas também ao sul. Israel visou postos chaves do Hezbollah. O radialista Hal Turner, que não é nada simpático a Israel, disse ontem à noite, quase em tom de desespero, o seguinte: Israel começou ataques massivos contra o Líbano, incluindo ataques a bancos, aeroportos, portos de embarque, tudo sob a alegação de que a atividade econômica apoia o Hezbollah, e por aí vai. Ele estava um tanto quanto desesperado. Disse também ele, um pouco antes, que drones e caças israelenses tinham lançado mais de 11 ataques aéreos consecutivos a subúrbios da capital libanesa, Beirute, e áreas vizinhas. Os ataques israelenses atingiram edifícios residenciais em 3 grandes bairros, arrasando-os. Desde 8 de outubro de 2023, diz ele, as forças israelenses já fizeram centenas de ataques no Líbano contra o Hezbollah, segundo um sistema de defesa. E disse também que um segundo sistema de defesa aéreo terminal de defesa de alta altitude, os chamados T-8AAD, dos Estados Unidos, já chegaram a Israel e estão em operação. Ao todo serão 3 sistemas em operação, o T-8AAD. Bem, lá pelas tantas ele disse que há relatos, isso ontem, há relatos de que o pânico está se espalhando pela capital libanesa nesta noite, já que moradores próximos a vários bancos que supostamente têm ligações com o Hezbollah, incluindo 14 agências do Al-Qard al-Assam, estão fugindo de suas casas com medo dos ataques aéreos de Israel. Muitas das agências da instituição financeira Hezbollah, que estão sendo atingidas por Israel, situam-se nos andares térreos de edifícios residenciais, disse Hal Turner. Claro, muito bem escudados. Em relação a esse ataque, outros diários, esses de Israel, disseram que ataques aéreos israelenses atingiram instalações financeiras do Hezbollah em todo o Líbano durante a noite de domingo, incluindo, claro, Beirute, a capital. De acordo com as forças de defesa de Israel, diz o Jewish News Syndicate, dezenas de instalações e locais usados pelo representante iraniano para financiar suas atividades terroristas contra o Estado judeu foram destruídos. Abre aspas. Esses fundos que o Hezbollah usou para atividade terrorista foram armazenados pela associação Al-Qard al-Assam, que financia diretamente as atividades terroristas do Hezbollah, incluindo a compra de armas e pagamentos a agentes da ala militar do Hezbollah, disse em comunicado oficial a IDF, as Forças de Defesa de Israel. A organização terrorista Hezbollah armazena bilhões de dólares nas filiais da associação, incluindo dinheiro que foi mantido diretamente em nome da organização terrorista, continuou a declaração da IDF. Atacaremos um grande número de alvos nas próximas horas
e alvos adicionais mais tarde ainda esta noite, disse então ontem o porta-voz da IDF contra-almirante Daniel Hagari. E de fato então os ataques foram realizados e deixando realmente muito pânico entre os investidores, vamos dizer assim, do Hezbollah, os correntistas dessas agências. Bem, o fato é o seguinte, muita gente estava comentando nas redes sociais, antes desse ataque de Israel ao Líbano, que até mesmo a Al-Qaeda do Paquistão, né, estava pedindo para que o Hamas devolvesse os reféns a Israel. Muita gente comentou pensando ou perguntando se há uma mudança na estratégia de um grupo como a Al-Qaeda, por exemplo. Bem, alguém me perguntou o que eu achava dessa história e eu disse que não sabia, naquele momento eu não sabia responder, mas que me desse 48 horas, porque certamente a explicação viria, e não seria por conta, digamos assim, da bondade, de repente, que tomou conta do pessoal da Al-Qaeda. Bem, eu não tenho certeza absoluta sobre isso, mais uma vez aqui a história do facão sem cabo, mas eu imagino que seja porque alguém lá na Al-Qaeda tinha informação privilegiada de que as instituições financeiras do Hezbollah poderiam virar poeira, farelo. E vai saber, né, de repente, se a Al-Qaeda não tinha também alguns caraminguás nessas instituições que virariam farelo. Então, de repente, se tivesse muito dinheiro nesses bancos aí atingidos por Israel, estavam meio que também eles no desespero. Parem, devolvam os reféns, pelo amor, porque daqui a pouco nossos bancos aí vão virar fumaça, né? Vai saber, né? Vai saber. Mas, como dizia meu avô, isso aí é palpite de facão sem cabo. Pois é. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique aí a sua inscrição. Veja se você ainda é inscrito no canal. Se não for mais inscrito, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E repito novamente, se você gosta desse canal, considere aí a possibilidade de se tornar membro, porque a sua membresia, que é baratinha, bem baratinha, R$ 2,99 por mês, a mais barata, é o que de fato nos ajuda a continuar aqui na plataforma, por pelo menos mais algum tempinho. Até depois, se Deus quiser.